Fala, minha galera do sétimo ano, tranquilo, pessoal? Seguinte, minha galera, hoje aí nós vamos acabar aí, não acabar, né, mas nós vamos tocar em alguns assuntos da nossa matéria relacionada ao Centro-Oeste, tá bem? Alguns assuntos chaves para a prova, certo? Então peço que por gentileza vocês anotem, marquem na apostila de vocês. Quem não tiver apostila, anote, tá bem? Não há problema algum. Galera, seguinte, aí no último vídeo nós falamos até sobre o clima, tá bem, existente na região Centro-Oeste. Inclusive esse clima ele é bem conhecido, nós conhecemos bem, que é o clima tropical, beleza? Na sua maior parte nós temos o clima tropical, tá? Mais precisamente o tropical continental, tá? Isso eu já falei para vocês abertamente. O clima tropical ele é basicamente nós compararmos o clima daqui com o clima de lá. O clima tropical tanto existe lá como aqui no sudeste brasileiro, certinho? Então nós já estamos acostumados justamente com esse comportamento do clima tropical, beleza? Nós temos duas estações do ano, digamos, definidas, né? Uma estação mais quente e mais úmida, que é o verão. Ou seja, nós temos um alto índice de calor, uma temperatura elevada no verão, assim como nós temos um alto nível de pluviosidade. O que seria isso? Um alto índice de chuva, certinho? Então, no verão nós temos um calor elevado e também um índice de chuva elevado. Só que no inverno nós temos uma redução dessa temperatura, não chega a ser frio, obviamente, mas nós temos uma redução dessa temperatura, certo? E aí, além dessa redução dessa temperatura, nós também temos uma redução na quantidade de chuvas, ou seja, o índice pluviométrico também ele é menor, beleza? Tranquilo? Então nós temos duas estações do ano bem definidas. De fato, nós temos um inverno um pouco mais frio, porém com índice de chuva menor. Nós temos um verão quente e automaticamente um nível de pluviosidade maior, beleza? Um nível de chuva, beleza? Maior. Então, automaticamente, a gente matando essa parte aí do clima, nós vamos seguir e vamos entrar na parte de vegetação, pessoal. Onde está aí na página 26, tá bem? E aí, eu vou ler a partir daqui, ó, tá? Não de onde tem esse pontinho, mas a partir de baixo do mapa, beleza? Presente aí na página 26. O primeiro textinho aí abaixo do mapa da página 26. Então, vamos lá, ó. O cerrado, conhecido como a savana brasileira, ocorre predominantemente nas áreas de clima tropical típico, certinho? Então ele já deixa claro aí que a maior parte, tá bem, dessa vegetação, em cima desse textinho que eu acabei de ler, existem as vegetações encontradas no centro-oeste brasileiro, tá? Mas quero chamar a atenção de vocês justamente para o cerrado, que é a vegetação que abrange o maior espaço territorial dessa região, tá? Então vamos lá, o cerrado, conhecido como a savana brasileira, ocorre predominantemente nas áreas de clima tropical típico. Olha o seguinte texto: como vimos antes, de modo geral, o cerrado é composto de, anotem, poucas árvores de médio porte espalhadas em meio a um capim baixo, ou seja, possuem árvores que não são de grande porte, beleza? Árvores médias espalhadas em meio a capim baixo. Ou seja, são árvores que elas não ficam uma do ladinho da outra. A vegetação não é densa, é uma vegetação aberta. Tem uma árvore aqui, tem outra ali, tem outra lá atrás, beleza? Então, automaticamente, existe esse tipo de comportamento no cerrado. Cada vegetação, assim como cada clima, possui sua característica, beleza? Então, automaticamente, o cerrado também possui a sua característica. Vamos seguindo aqui. É possível ainda encontrar alguns traços mais específicos do cerrado, que ampliam um pouco mais a descrição mencionada. O cerrado apresenta diversidade de formações vegetais, podendo ser subdividido em diferentes categorias. Mesmo nas áreas do cerrado, ao longo dos cursos de rios, existem as matas ciliares e de galeria, que se estendem nas áreas com maior umidade do solo, decorrente dos volumes de água dos rios que cortam as regiões desses locais. Ou seja, ficou um pouquinho confuso, vamos lá. O cerrado ele possui características, certinho, dependendo da sua localidade. Se nós tivermos o cerrado próximo à região de rios, ou seja, a vegetação dessa localidade tende a mudar. Claro, não perde a sua característica inicial, mas ela fica um pouquinho mais densa, se desenvolve com maior facilidade, até por conta das condições do local.
beleza? Tranquilo? Isso vai ficar um pouquinho mais claro pra gente aqui na frente, ó. Aqui na página de exercício, tá? Na página, deixa eu verificar aqui para vocês, 40, beleza? Na página 40 aí, nós vamos falar sobre a umidade do ar e sobre também os biomas relacionados ao Centro-Oeste, beleza? Então vamos lá, pessoal. Só para ficar mais claro ainda. Olha só, a número 1 vai falar de quais fatores naturais estão relacionados à baixa umidade do ar mencionada na reportagem. Aqui na página 40, ele nos dá um textinho para falar sobre a umidade do ar, tá bem? Nós temos alguns problemas, raramente, mas às vezes acontece aqui no Rio de Janeiro essa falta de umidade no ar, certinho? E eu vou explicar para vocês por que no Centro-Oeste é mais normal, beleza? Olha aqui a resposta que a apostila nos dá. Primeiramente, a pergunta novamente. Quais fatores naturais estão relacionados à baixa umidade de ar, ou seja, no Centro-Oeste? Tá bem? O que ocasiona essa umidade de ar baixa no Centro-Oeste? Olha o que a apostila nos dá. As massas de ar seco, certinho? Assim como nós temos massas de ar frio, massa de ar seco, isso acontece no Centro-Oeste com maior facilidade. Mas olha só, a distância em relação ao mar, que diminui a umidade do ar. Nós temos dois climas, certinho? Nós temos um clima, aliás, nessas duas regiões. Tanto tropical aqui no Rio de Janeiro, quanto tropical lá no Centro-Oeste. Só que aqui no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, nós temos uma proximidade, nós somos banhados pelo mar. O mar, ele automaticamente traz uma maior umidade, fazendo com que exista esse balanceamento. Só que no Centro-Oeste, devido a essa distância, automaticamente nós temos esse tipo de problema. Ou seja, a continentalidade, quando nós falamos que o clima do Centro-Oeste é tropical continental, nós estamos nos referindo a isso, a essa falta de proximidade com o mar. E isso ocasiona essa falta de umidade no ar. Beleza? Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma umidade no ar relativamente alta devido justamente a essa proximidade. Tranquilo, galera? Show? Então vamos lá. A número 2 manda nós pesquisarmos e informarmos quais são os principais problemas de saúde que a baixa umidade de ar pode causar. Bom, pessoal, problemas respiratórios de modo geral, tá bem? Sinusite, rinite, bronquite, isso tudo, uma umidade do ar relativamente baixa pode ocasionar à população. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Aí na questão 3 vai voltar naquele assunto que nós estávamos, no cerrado. Beleza? Então vamos lá. Nem todas as áreas de cerrado são semelhantes. Alguns fatores naturais interferem nas características da vegetação, diversificando a paisagem. Mencione quais fatores são esses, e explique como eles agem. Ou seja, ela diz que o cerrado, por mais que seja um tipo de vegetação apenas, ele possui diferença ao longo das suas localidades, certinho? E quais são esses fatores que influenciam essas diferenças? Vamos lá. Olha o que a apostila nos traz. A hidrografia, o solo e o clima. Se nós temos um solo, tudo que influencia a vegetação de uma localidade é essa. A hidrografia, o solo e o clima. Se nós automaticamente tivermos um solo fértil, automaticamente aquela vegetação irá se desenvolver com maior facilidade. Se nós tivermos um clima apropriado para determinado tipo de vegetação, automaticamente aquela vegetação irá se desenvolver com maior facilidade. No caso da hidrografia, se nós temos um exemplo, uma vegetação próxima a um rio, essa vegetação também tende a se desenvolver com maior facilidade. Tranquilo, galera? Então, automaticamente, é muito importante que vocês saibam esses fatores que influenciam a vegetação. Porque essa pergunta não é sobre o cerrado especificamente, é como um todo. Os fatores que influenciam a vegetação de um local é principalmente a hidrografia, solo e o clima. Tranquilo? Além do relevo, tá? Mas nesse caso aqui, a apostila não colocou esse fator. Beleza? Tranquilo? Nos locais que, no caso, são próximos ao rio, onde nós temos o cerrado, que são próximos aos rios, automaticamente nós temos mais formações florestais.
Por quê? Porque esse local proporciona uma facilidade maior ao desenvolvimento da vegetação. Beleza? Tranquilo, galera? Então, hoje aí nós falamos sobre o cerrado, sobre as principais características de vegetação, como nós temos o cerrado, certinho? Nós sabemos que é uma vegetação típica do centro-oeste brasileiro, tá bem? E muito importante que vocês saibam as principais características do clima e também as principais características dessa falta de umidade do ar e o que ocasiona, conforme eu falei para vocês. Tranquilo, galera? Outro pontinho muito importante de nós destacarmos aí no centro-oeste brasileiro, tá? É justamente isso aqui, ó. Separei para vocês, tá? É justamente sobre a economia dessa região. Estou tentando achar em qual parte da apostila que fala sobre. Vamos lá. Sobre as atividades econômicas. Está presente na página 34. Beleza? Então é o seguinte, galera. As principais atividades econômicas estão ligadas ao Distrito Federal e a Goiás. Tá? Mas essas atividades econômicas, tá? Elas não estão ligadas do Distrito Federal e Goiás, não estão ligadas especificamente ao setor agropecuário. Mas, de uma forma geral, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, de uma forma geral, a principal fonte de economia do Centro-Oeste é o setor agropecuário. O que é o setor agropecuário? É o setor que envolve a agricultura, o extrativismo mineral e além do extrativismo vegetal, certinho? A agropecuária, a agricultura, perdão, e a pecuária é obviamente quando nós falamos quando nós falamos do setor de criação de gado, enfim. Então, agropecuária significa o setor de agricultura e de pecuária. Então, esse acaba sendo o grande foco econômico dessa região centro-oeste, beleza? A agropecuária. Além de nós termos aqui, ó, na página... Deixa eu verificar para vocês. Na página 37, nós temos as especificações. Por exemplo, em Mato Grosso, 37... principais setores industriais, 37,8% é relacionado à construção civil, certinho? No Distrito Federal, 55% praticamente do setor industrial é formado também pelo setor de construção, certinho? Então, aqui na página 37, nós temos esses detalhes, tá bem? Que nos mostram qual porcentagem é destinada a cada setor industrial, tá bem? Mas o importante é que vocês saibam que o principal foco econômico da região centro-oeste é a agropecuária, é a plantação de soja, milho, beleza? Espero que tenha ficado claro, galera, para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, valeu? Um abraço!